Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas que também é transmitida pela JE-TV e pode ser vista e lida nos sites e nas redes sociais, tanto do Novo como do JE. Temos connosco Miguel Albuquerque, que é presidente do PSD Madeira, é presidente do Governo Regional da Madeira e é candidato à reeleição. Nesta entrevista faremos um balanço do que foi este mandato, falaremos sobre as propostas para a região autónoma, sobre política madeirense, é claro, mas também sobre política nacional. Miguel Albuquerque, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de olharmos para a frente, vamos olhar para trás, para este mandato que está a terminar. Foi um mandato atípico por causa da pandemia e o que eu lhe pergunto é do que era a ideia inicial, o que é que ficou por fazer? O que é que justifica mais um segundo mandato? Bem, como você disse, antes de mais queria cumprimentar todos os ouvintes e cumprimentá-lo também a si e à sua equipa. O que disse é verdade, de facto foi um mandato atípico, nós tivemos a pandemia com um impacto social e na saúde pública devastador. O nosso PIB em 2020 recuou 14%, 14% do PIB, mas tivemos a capacidade de projetar e de atuar e fazer uma boa intervenção quando a pandemia, mantivemos a Madeira fechada há muito pouco tempo. Isso deu uma grande projeção positiva da região, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E logo em 21 fizemos uma recuperação extraordinária em todos os sectores da nossa economia já em 21, com crescimento de 13,8%, e esse crescimento económico em todos os sectores continuou em 22. Nós em 22 vamos atingir um PIB de 5.6 mil milhões de euros. Este ano vamos atingir um PIB de 6 mil milhões de euros. Todos os sectores da economia atingiram valores recordes, que era o turismo, portanto está projetado este ano termos mais de 10 milhões de dormidas, o imobiliário possivelmente atingiu em 2022 841 milhões de euros, vai atingir 1.000 milhões, e tivemos algo que foi surpreendente, que foi aquilo que era um grande objetivo da Madeira, que era a diversificação da economia, da sua economia, a diversificação da sua economia passando para o crescimento das empresas tecnológicas sediadas da Madeira na captação de investimento tecnológico. Para ter uma ideia, os números de 21 apontam já para um volume de negócios superior a 521 milhões de euros em 21 das tecnológicas. Neste momento, estou em crer que pode ultrapassar já em 23 o volume de proveitos no turismo, que anda à volta dos 530 milhões em 22. Ou seja, esta diversificação da economia é importante. Porquê? Porque garante a competitividade das empresas sediadas na Madeira, como tivessem no centro europeu, não tem o ónus da escala, porque abarca mercados nos serviços que prestam 7 mil milhões de pessoas, e não tem o ónus nem do transporte de pessoas e bens, nem da periferia. Portanto, é uma solução muito boa, com remunerações mais altas, sobretudo para os jovens licenciados e os jovens qualificados. Por outro lado, o desemprego baixou para mínimos residuais, baixou nos últimos 8 anos 59%, estamos neste momento com desemprego residual, e o IRSI na Madeira é o mais baixo de sempre. E o que é que falta fazer? Quais são as propostas que está a apresentar agora aos madeirenses? As propostas neste momento são para continuarmos a apostar na diversificação económica, ou seja, nós neste momento o nosso sistema de ensino é um sistema que nós adotamos de Singapura. E a ideia é que este sistema continue a vigorar e a gerar, de facto, valor acrescentado na qualificação dos nossos jovens. Para dar uma ideia, nós na Madeira temos no primeiro ciclo, todas as escolas têm kits já de ciência e robótica, e todas as escolas básicas e de segundo ciclo têm manuais de estiar até o 10º ano, e já não existem os livros, e cada escola, são 26 escolas, têm as salas do futuro. As salas do futuro disponibilizam formação na área da robótica, na programação da robótica, nos sensores, na impressão 3D e nas matemáticas aplicadas. Isso significa que esta vocação para a terceirização digital da nossa economia é um dos objetivos primários e fundamentais da região. As sondagens têm apontado para uma vitória clara da coligação PSD-CDS-PP agora nas eleições. Estas eleições são diferentes das últimas. Nas últimas o PS tinha algum elan, havia uma plataforma de esquerda. O que eu lhe pergunto é qual é a necessidade do PSD ir com o CDS
a eleições? Porquê é que não foi sozinho? Porque nós tivemos um acordo nesta legislatura, um acordo parlamentar e um acordo de governo com o CDS. E esse acordo revelou-se muito positivo. Uma interação e uma confiança mútua, tudo funcionou bem e seria especiando, ou pelo menos inútil e arriscado, nós temos fissuras, quer no quadro parlamentar, quer no quadro governativo, em vésperas de eleições. Portanto, se esta coligação funcionou bem e esta coligação vai funcionar bem para o futuro. Portanto, o quadro de credibilidade e confiança que está instalado deve ser mantido. Esta é a perspectiva política. Além do mais, nas principais câmaras da região, que nós recuperamos, a maioria das câmaras, como sabe, nós temos também acordos a nível das autarquias. Portanto, criar instabilidade desnecessariamente não é preciso e acho que aquilo que está bom, funciona bem, deve-se manter. E, aliás, este acordo foi submetido no último congresso do meu partido, submeti claramente na moção o acordo para vigorar já para estas legislativas e foi aprovado por unanimidade. Acha que isto é um exemplo que se pode tornar nacional? Eu lembro que defendia a Federação das Direitas, liderada pelo PSD. Defendo. Agora, o PSD, ao liderar as forças centro-direita, o PSD reformista, não tenho nenhuma dúvida que, na atual conjuntura, para a formação de uma maioria, para poder governar com estabilidade de 4 anos, é fundamental que o PSD esteja aberto a acordos com os partidos à sua direita e ao seu centro. O que quer dizer Iniciativa Liberal e Chega e CDS-PP. Mas o CDS-PP tem uma expressão diferente na região do que tem a nível nacional. Eu acho que neste momento, relativamente ao Chega na Madeira, eu tenho grandes reticências e vou-lhe dizer porquê. Porque nós somos aqui na Madeira, o PSD é um partido autonomista, intrinsecamente autonomista, e faz parte da sua identidade e da sua matriz ao alargamento da autonomia política. E como você sabe, e toda a gente sabe, estes partidos de matriz nacionalista têm uma tendência para serem centralistas e anti-autonomistas. Os partidos irmãos do Chega, por exemplo, o Vox, em Espanha, uma das propostas que apresentou agora era a extinção das autonomias espanholas, portanto um projeto suicidário, e aliás, isso visto pela falta de capacidade do Feijó perceber que era necessário fazer uma boa campanha na Catalunha e perdeu na Catalunha para o Partido Socialista Operário Espanhol, e o outro exemplo é a Frente Nacional, que advoga uma restrição das autonomias, por exemplo, da Córsega. Portanto, nós não temos muita base, muita plataforma para termos qualquer entendimento com o Chega. Se bem que eu não sou também apto a ser enganado pelas linhas vermelhas impostas pelo PS, porque se o PS aceita fazer acordos de governo e ter o governo sustentado durante 4 anos, tendo por base partidos marxistas, anti-NATO, anti-pluralismo e anti-União Europeia, como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que são partidos radicais à esquerda, mas que são partidos que são aceitos pelo Tribunal Constitucional e que representam eleitores, também não vejo que o Chega possa ser estigmatizado no quadro do funcionamento constitucional da nossa democracia. Podemos concordar ou não concordar, mas representam eleitores e foram admitidos pelo Tribunal Constitucional. Em caso de necessidade, apesar das sondagens indicarem uma maioria confortável, em caso de necessidade, antevê a possibilidade de acordos parlamentares, tanto com a Iniciativa Liberal como com o Chega? Eu penso que isso não será necessário. Com o Chega tenho muitas dúvidas que possa fazer qualquer acordo com eles, por as razões que lhe disse. Mas, como você sabe, vai depender do resultado. Não há vitórias antecipadas. A nossa proposta é governarmos com maioria absoluta, como fizemos até agora, porque neste momento é fundamental a região prosseguir este caminho de prosperidade, desenvolvimento que tem tido nos últimos 4 anos. O PS Madeira tem insistido na questão fiscal como tema central de campanha. Os impostos podiam ser mais baixos na Madeira, como são, por exemplo, nos Açores. O que é que o PSD propõe nesta área? Esta liderança do PS é tão errática, que foi tocar num tema onde o PS realmente é o paradigma
da anti-redução de impostos, ou seja, o Partido Socialista no continente aplicou o ano passado a maior carga fiscal de sempre sobre os portugueses, 36,4% do PIB. Foi quase mais de 87 mil milhões de euros de saco fiscal sobre as famílias e sobre as empresas. Portanto, acho extraordinário que este líder do PS, de facto, não tem muito jeito para isto, venha propor na Madeira a redução de impostos. E venha propor uma redução completamente absurda, porque neste momento, nos últimos 4 anos, nós reduzimos o IRS em 30% nos primeiros 4 escalões, 15% no quinto, 9% nos sites e 331%. E porquê? Porque é um imposto progressivo. Se ele quer aplicar os 30% igual no escalão ao indivíduo que ganha 1.000 euros e igual ao mesmo que ganha 10 mil euros, portanto, isto chama-se um socialismo um pouco esquisito. Ou seja, a progressividade do imposto nem sequer é considerada. Relativamente ao IRC, nós reduzimos os 30% do IRC, portanto é 14,7% na Madeira. A nossa ideia e a nossa proposta é na lei da revisão das finanças regionais. Falámos com o Sr. Ministro que estamos neste momento a negociar, era termos uma margem, sobretudo para as grandes empresas, para a fixação das grandes empresas tecnológicas com vantagem para o nosso país, era termos o IRC a 10%. A 10%, e porquê? Porque na Irlanda é 12%, na Hungria é 10% e na Bulgária é 10%. Portanto, nós estamos a competir com estes países, sobretudo na fixação destas empresas. E, por outro lado, a derrama tem também aqui um diferencial de 30%. O que é que o Partido Socialista propõe? Propõe aquilo à asneira que já fez, que é a redução do IVA. A redução do IVA aqui, que é menos da Madeira do que no continente, quando foi os restaurantes. Fizeram a redução do IVA nos restaurantes e o IVA, essa redução, perdeu-se na cadeia. Perdeu-se na cadeia comercial e de fornecimento. E quando vai ao restaurante, nenhum português sente que o IVA foi reduzido. E porquê? Porque aquilo que a redução do IVA não tem um efeito direto sobre o rendimento das famílias ou das empresas. Portanto, a forma melhor, e aquela que nós utilizamos na Madeira, com a devolução de 420 milhões de euros, foi de facto a redução do imposto sobre o rendimento das pessoas e das famílias e dos cidadãos. Referiu a questão dos impostos para as empresas tecnológicas. Para todas as empresas, mas as tecnológicas são prioritárias do meu ponto de vista para Portugal. Se bem que neste momento Portugal não esteja interessado nisso, uma vez que este governo aumentou a carga fiscal em média 4,6% ao ano nos últimos anos. No caso da Madeira, e como tem sido uma aposta a captação de investimento tecnológico, o que eu lhe pergunto é o que é que pode oferecer às empresas para se sediarem na Madeira, para trabalharem na Madeira, até para compensar um bocadinho o peso excessivo que o turismo pode ter na economia da região. E nós neste momento, como sabe, temos o IRC mais baixo, o IRS mais baixo, temos ótimas condições também no Centro Internacional de Negócios para fixar e para mobilizar a internacionalização das empresas nacionais. Como você sabe, devido a esta situação de saco fiscal absurdo, você tem as 10 principais empresas nacionais, as maiores empresas nacionais, em vez de estarem sediadas na Madeira ou estarem sediadas em território nacional, estão sediadas na Holanda. Convinha alguém explicar aos cidadãos incautos porque estão lá e não estão em Portugal. Toda a gente sabe porquê, e por conseguinte a nossa ideia é também fazer uma promoção mais forte do Centro Internacional de Negócios da Madeira, onde o imposto é 5% e está perfeitamente autorizado, para a internacionalização dessas empresas também. Temos uma parte do sector empresarial sediado no Centro Internacional de Negócios, que é uma plataforma ao serviço de Portugal, que tem sido tão vilipendiada, porque nós temos um problema, muitas vezes, de algumas pseudo-elites que têm uma limitação cerebral, darem tiros nos próprios pés. Ou seja, em vez de Portugal aproveitar um centro internacional de negócios que está sediado em território nacional, não o faz, e inclusivamente muitas dessas pseudo-elites unicelulares, em termos de cérebro, continuam a deitar abaixo este instrumento fundamental de internacionalização da economia portuguesa. Queria lembrar que neste momento o terceiro registro de shipping de navios da Europa já está sediado em território nacional, que é o da Madeira.
Nós temos neste momento quase 1.000 navios registados com bandeira portuguesa, cerca de mais 12.000 tripulantes registados e cerca de 26 milhões de toneladas de aviação bruta aqui registada. Portanto, a tal política do mar que tão propalada é e que aqui na Madeira está em efetividade e está a ser assustado. Os grandes armadores alemães e dinamarqueses têm a maioria dos grandes navios que estão a atravessar agora o canal do Panamá, porta-contentores sediados cá com bandeira portuguesa, e acho que é uma área onde Portugal devia apostar decisivamente, porque esta política do mar e sobretudo os empregos criados na área técnica do mar, no management, no ship management, nas tripulações técnicas, são empregos muito bem remunerados e nós temos que revigorar esta tradição de termos especialistas na área do mar e do shipping que teriam um grande contributo também, muito positivo para a economia nacional. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista a Miguel Albuquerque para falar agora sobre política nacional. Já aflorámos algumas questões na primeira parte. Pediu a remodelação do governo e eu pergunto-lhe em que áreas e porquê. A remodelação do governo, não. Isso é uma competência do primeiro-ministro. O que eu acho é que Portugal precisa de um governo reformista. E o que está instalado em Portugal é o antirreformismo. O Lucas Espírito, antes de morrer, escreveu um texto muito interessante sobre o antirreformismo. E o que está em vigor é o antirreformismo. O antirreformismo é uma forma de gestão política que deixa tudo na mesma, não cria ondas e faz, muitas vezes, devido ao envelhecimento da população e à dependência do Estado, perpetuar o poder, sem nada mudar. Esta posição crítica reflete-se de algum modo na relação entre o Governo da República e o Governo Regional? Ou tem sido uma relação fácil? Já tivemos altos e baixos. A minha relação com o Primeiro-Ministro, conheço o Primeiro-Ministro há muitos anos, temos uma relação pessoal boa, o Ministro das Finanças também temos uma relação boa, mas isto não tem nada a ver com aquilo que são as obrigações do Estado perante as autonomias. Acho que o Estado permitisse de assumir qualquer responsabilidade relativamente às autonomias. Portanto, o que nós precisamos é de instrumentos para assegurar o nosso desenvolvimento, porque no quadro constitucional o Estado não quer saber das autonomias, nem quer saber da política atlântica, nem quer saber do mar territorial, nem quer saber de nada daquilo que é importante para o futuro do país. Em contrapartida, congratulou-se com a decisão do Presidente da República sobre o Mais Habitação, exatamente pelo pendor contrário da intervenção. O PS já garantiu que vai reaprovar a legislação dos mesmos termos. Vai insistir em ficar de fora desse comboio? Esta história do pacote de habitação faz-me lembrar um regresso àqueles tempos das calças à boca de sino e das botas de camurça, quando havia uma carga de gente que acreditava nos amanhãs que cantam da Revolução Comunista. Isso é tudo um ridículo. Porque qualquer pessoa percebe que este pacote de habitação, com a intervenção do Estado, não vai resolver nada. Quando você condiciona os contratos de arrendamento em vigor e condiciona a atualização dos contratos de arrendamento em vigor, a maioria das pessoas o que vai fazer é retirar os contratos do mercado, ou seja, vai diminuir a oferta e ou recebe a renda clandestina, a atualização clandestina, portanto, fuga fiscal, e a mesma coisa se passa. Qual a razão de, neste momento, esse pacote ridículo ter a possibilidade de aplicar mais um imposto, que é esse que está em vigor, de 15% sobre o alojamento local, quando há 46 mil famílias que têm um complemento de arrendamento do alojamento local e que é muito importante para a dinâmica das economias e para o consumo dessas famílias e para a sobrevivência das famílias. Você tem 23% ou 24%, mas vai aplicar mais 15%. Mas porquê? O que é que se vai tirar esse dinheiro às famílias? Tem um problema que é, do meu ponto de vista, anticonstitucional, que é a ocupação de propriedade privada por parte do Estado. Portanto, é tudo uma utopia, é tudo um ridículo. E, portanto, este pacote de habitação é, de facto, um sintoma de, mais uma vez, nós estamos a incentivar políticas do passado para aplicar a um mundo que já não existe. E é um mundo que é conveniente para o status quo em vigor, que é quase um sistema endogâmico neste momento de apropriação do Estado. O que é que acontece? A mesma coisa se passa com a educação. Portanto, a política de educação em Portugal está a criar, e isto é feito por um governo socialista, um sistema de não mobilidade social. Se há 3 anos os alunos da escola pública não têm aulas em condições, não tenho dúvida
que as elites endinheiradas do país têm os seus filhos nos colégios privados. Estão no St. Julian, estão no Liceu Francês, estão nas escolas privadas e vão seguir o seu caminho. Portanto, você está a criar aqui um desfazamento entre as famílias classe média e trabalhadores por conta de outra, que têm os seus filhos, infelizmente, na escola pública, que está sem aulas, devido à balbúrdia que está instalada no sector da educação, e os ricos seguem para as escolas de elite, vão seguir as universidades de elite, e os tristes ficam enganados aqui na escola pública sem aulas. O mesmo se passa no sistema de saúde. Esta redução das 35 horas fez com que, apesar do Estado ter o maior volume de sempre no Sistema Nacional de Saúde, 14 mil milhões de euros, ou 14,4 mil milhões de euros, o que é que acontece? Você, neste momento, tem uma situação onde 3 milhões e meio de portugueses já têm o sector privado na saúde. Portanto, vai ter um sistema privado para quem tem posses ser tratado, vai ter um sistema público em decadência. Portanto, isto é um são políticas perfeitamente absurdas. E olha, essa senhora que agora está endeusada em alguns meios, uma senhora que foi ministra da Saúde, que acabou com as PPPs, devíamos fazer um exaustivo balanço do resultado do desastre que as políticas que ela adotou ao acabar com as PPPs nos hospitais. Deixe-me voltar só atrás na habitação para lhe perguntar se no caso da Madeira se há algum problema neste setor e que a ação é que tem sido decidida. decidida. Eu fiz uma coisa que acho que qualquer responsável percebe, qualquer pessoa responsável, pelo menos um pai de família. O sector mais importante para o futuro do país é o sector da educação. O acesso à educação e à cultura e à qualificação é o mais importante. Eu fiz um acordo com os professores, fiz um acordo de recuperação do tempo de serviço, filho de uma forma sustentada, sem nenhum problema, e neste momento nós temos os professores motivados a trabalhar connosco, inclusivamente já no desenvolvimento das novas áreas, para além das tecnológicas e das salas do futuro, no sentido de já introduzirmos já no básico e secundário já a utilização da inteligência artificial. Portanto, já temos a formação, os professores estão motivados, não há greves, não há nenhum problema. O mesmo se passa no sector da saúde, precisamos com os enfermeiros, com os médicos, com os auxiliares de saúde, e o sistema tem que funcionar, até porque o sistema público, a evolução técnica na área da medicina não acompanhar tecnologicamente e muito rapidamente esta evolução, o sistema público não vai conseguir competir com o privado na oferta aos cidadãos. Conseguir o setor da saúde é também um setor fundamental do Estado Social e tem que ser tratado com pinças e de uma forma coerente e consistente. Falemos de PSD. Governa na Madeira com uma coligação estável, que vai continuar, como disse, está a caminho de uma vitória, julgando pelas sondagens, o que é mais do que o partido tem para mostrar a nível nacional, que há 7 anos que não é poder. Como é que analisa a oposição que o PSD tem feito com o novo líder? O Luís Montenegro está um ano, sensivelmente, na liderança. E acho que é preciso dar algum tempo para um líder se afirmar num quadro difícil, onde ele nem, como sabe, nem a ser parlamentar está. Eu acho que esta iniciativa de redução do IRS marcou a reentrada do partido. É fundamental, do meu ponto de vista, esta redução desta proposta que está bem feita, e acho que está consistente, ser complementada com algo que era muito importante, que é uma proposta de redução gradual do IRC, porque isso vai motivar e, sobretudo, vai despertar a adesão dos grandes agentes de criação da riqueza em Portugal, são os empresários, ter uma proposta firme de redução gradual do IRC. Eu, na Madeira, ia propor até 10%, mas eu acho que era bom retomar aquela proposta do Álvaro Santos Pereira, de redução até aos 12%, que foi apresentada na altura. E acho que isso era fundamental, porque para criar, obviamente, também uma agenda reformista e um movimento e uma mobilização reformista no país. E isso levava também a que parte das elites, dos agentes económicos, sociais e culturais, tradicionalmente aderiam ao PSD, viessem novamente preencher aquilo que falta tanto ao partido, que é neste momento ter quadros técnicos
à altura das suas responsabilidades. Penso que também seria importante, e acho que não é suficiente falar nisto, dizer que essas propostas devem ser perspectivadas no sentido de termos que mudar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um problema no quadro fiscal de dizer, bem, uma receita, uma quebra destas, ou pode levar uma perda de receita de 4 mil milhões de euros, então eu vou-lhe fazer a proposta ao contrário. Então era melhor acabar com o servidor que é a ACP, que desde 2016 levou 2 mil milhões de euros, mais 2 mil milhões de euros, para ter em 7 meses 112 greves, privatizava a ACP, acabava com a confusão, acabava com o buraco onde os contribuintes todos os meses metem dinheiro, e esse dinheiro era, por outro lado, devolvido às empresas através de uma redução fiscal. O mesmo se pode dizer da TAP, onde você vai meter 3.200, e o mesmo se pode dizer das 143 ou 148 empresas públicas, muitas delas têm déficits crónicos e que têm que ser resolvidos. Referiu a questão da atração de quadros pelo partido. Eu perguntava-lhe se a Madeira, estando a governar há tanto tempo, o PSD estando a governar há tanto tempo, se não deveria ter um maior peso, um maior contributo no partido, já que tem a possibilidade de executar políticas, coisa que a nível nacional o PSD não tem feito. Isso é uma questão que desde a altura já do Dr. Alberto João, essa questão colocava-se. Nós normalmente estamos muito focados aqui num método de governação, mas nós temos uma metodologia diferente, porque é tudo muito mais pragmático aqui na Madeira. Eu não sei se é da influência inglesa, anglo-saxónica, nós perdemos muito pouco tempo em conversa. E temos muito mais capacidade, eu acho, executiva. Portanto, eu acho que o que é fundamental é que a retórica é algo interessante, mas antigamente era reservado, não em Roma, para os senadores mais idosos. E nós precisamos agora de que a reformista no país. Portanto, nós temos que ter capacidade de tomar decisões. As coisas andarem. A história do aeroporto, por exemplo. É ridículo, nós estamos há 50 anos a decidir o aeroporto. O Hospital do Funchal. Nós começamos o hospital, já estava o projeto do Hospital Oriental de Lisboa, já pronto para ser lançado. Nós já estamos a edificar o nosso hospital e o de Lisboa ainda nem foi lançado. Portanto, tudo demora imenso tempo, tudo é uma complicação. Portanto, nós temos que ser pragmáticos. Por caso contrário, vamos continuar a empobrecer e a termos um rendimento cada vez menor do que os países que estão a concorrer diretamente connosco na União Europeia. Para terminarmos, vencendo as eleições, este será o seu terceiro mandato consecutivo como presidente, mas na prática é o 8º mandato em funções políticas, quase de seguida. Pois, Continua convicto que este será o seu último mandato? Vamos ver, eu nunca falo nisso porque a pior coisa que você pode fazer num partido político é dizer com alguma antecedência quando é que vai sair. Quando for para sair, eu aviso muito pouco tempo antes para não dar confusão lá dentro. Você sabe que todos os partidos têm pessoas com ambições e um dos segredos é não alimentar nem permitir que essas ambições levem a degenerações internas e a lutas internas. Portanto, vou fazê-lo com grande cautela, quando tiver que sair, digo com pouco tempo. Quer dizer que também não me vai dizer se é candidato ao partido em 24? Também, a 24, eu penso que não. A 24 temos eleições europeias. Que o PSD tem que ganhar. Presidente, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, igualmente. Obrigado a todos também o que nos acompanharam. Esta entrevista pode ser vista na edição impressa do Novo, pode ser lida também nos sites do Novo e do JE, onde continuará disponível. A todos, obrigado, até uma próxima oportunidade.